Perfeito. Quando o homem casava, ele dava uma ordem na lei que o homem era proibido de ir à guerra por 1 ano, diz a Bíblia, está escrito, para agradar ou, em outros textos, para alegrar a sua mulher. Ou seja, Deus está interessado que o casal tenha uma boa vida sexual ao se casar, e especificamente Deus incumbe o homem de alegrar a sua mulher, que é o que você falou. Sem dúvida. Se a mulher não gosta de sexo, tem uma coisa muito errada. E não tá nela o problema. E o gatilho Entendeu? principal psicológico, quando a gente se aprofunda na psicanálise, é insegurança. A mulher, quando ela sente insegurança, ela não tem libido. E de onde vem a segurança? De algum espaço, uma lacuna cotidiana faltante. Não, insegurança dela. É uma insegurança que ela sente. Não, mas dela não ser desejada ou não? Pode Insegurança no cara, caso. Pode ser N fatores. É exatamente N. essa complexidade para os homens, é que a insegurança pode vir de infinitas fontes. Inclusive dela. E é exatamente por isso que nem eu já tive casos de pessoas próximas da minha família, onde a esposa, ela tava sem desejo sexual, e de repente, durante um dia, ela viu o marido dela levantando uma caixa numa reforma, e ela ficou com um tesão absurdo. Ela falou assim, meu Deus... Lene, vamos levantar a caixa aí, cara! É engraçado. Vamos as caixas pra levantar, ela hein? tava reclamando dele, tipo, nossa, não sei o que, essa reforma tá demorando, babá. Aí ele pegou uma caixa e levantou. Aí a ela mentalidade despertou. dela mudou. Ele falou assim, nossa, eu tenho um homem forte, eu tenho que casar agora. Gente, era tão simples. Meu Deus do soubesse céu. que era Não, isso. ela pulou em cima dele, ele falou, meu Deus do céu, tive o melhor dia da minha vida. Aí no dia seguinte ele tentou fazer a mesma coisa, ela falou assim, hoje não vai funcionar. Agora Hoje mudou. Então fala assim, mas como que mudou? Ontem você gostou que eu levantei a caixa, hoje você não quer mais? É porque hoje a lacuna de segurança é diferente. Ontem eu me conscientizei que eu tinha um homem forte em casa, hoje a lacuna de segurança é outra. Então se vira pra descobrir. Isso. Então, o processo da libido feminina muda o tempo inteiro pra preencher a lacuna de segurança do dia. Interessante. Essa é a dificuldade que o homem tem pra ativar a libido da sua esposa. Isso aí. Não é isso? Isso aí. E há uma coisa muito importante que eu acho que mantém uma constância, e é um segredo, mas esse segredo é um segredo duro de se falar, porque é o seguinte, a maioria não tem. Então é ruim de falar, porque tem muita gente que fica triste. Por que os meus cursos eu desaconselho pessoas casadas a fazerem? Por quê? Porque você vai ficar triste, Ah. porque não dá mais tempo pra você fazer o que eu ensino lá. Não dá pra mudar? Porque você casou já. Ah, entendi. E 90% dos ensinamentos, eles só têm o efeito porque é antes de você poder entrar na Terra Prometida, antes de você poder fazer o sexo. Terra Prometida, você Brincando, chama? né? Fazendo a brincadeira aqui. Mas... Ô, Lene, Antes de você tá poder perto fazer ou o longe sexo. da Terra Prometida? Eu acho que eu tô longe ainda. Então a deserto. maioria... Tô no deserto ainda. Tô no deserto no primeiro dia dos 40 anos, né? Você não vê, né? Tá olhando? É a próxima geração só. Fala, Moisés, tá longe isso? Fala, ih, rapaz, tá O longe. que acontece? A maioria dos problemas que as pessoas têm é por causa dessa quebra. Por que eu trabalhei 10 anos com as mulheres antes de começar a trabalhar com os homens? Mulher me dá um trabalho que o homem não me dá. A mulher, ela é terrível. O homem, ele é racional, então eu explico pro cara o seguinte, olha, se você fizer assim, o cérebro da mulher vai dar nisso. O homem fala assim, não quero fazer errado. É instantâneo, o homem entendeu, entender é libertador. Ele entende, ele imediatamente toma uma decisão de inteligência. É impressionante. Todos os homens que eu trabalhei, que eu ensinei meus alunos, todos, são muito rápidos. A mulher é assim, eu vou explicar pra ela. Da sua resposta. Não, é pior, é a pior, é o bicho ruim. Eu posso falar que eu sou mulher, então vocês não podem, não, mas eu posso. Olha aqui, ó, a mulher é assim, ó. Eu explico por A mais B, dou toda a explicação, ela fala assim, mas eu vou dar o meu jeito. Ah, tá. Eu vou dar o meu jeito, porque eu tenho um jeito de fazer. É teimosa, é um ser difícil. Então, assim, são 10 anos eu trabalhando com o culto das princesas presencial. Depois de 10 anos no lockdown, eu fiz online. 2 anos depois, só que eu fiz online para os homens. Se você vê a rapidez da absorção dos homens, é uma coisa assustadora. E aí eu falo para elas, tá vendo por que eles têm que ser o líder? Tá vendo por que eles são os sacerdotes? Tá vendo por que Deus os escolheu? Perfeito. Não é machismo bíblico. É porque existe uma questão Pragmatismo. cerebral. É um É pragmatismo. cerebral, é natural, flui, ninguém faz força.
É natural, o racional do homem funciona assim muito rápido. Então, o que acontece? Lá atrás... Ele demora pra querer, a dor precisa estar aguda, mas na hora que ele decide, acabou. Acabou. E é muito interessante que tem uma ministração, né, na minha conferência de solteiros presencial, que eu separo homens e mulher, um para cada lado. E aí é uma ministração de libertação sexual, onde a gente vai se arrepender dos pecados passados, vamos fazer uma renúncia de todos os vínculos do passado. E é muito poderoso, porque você faz realmente a renúncia e você se sente livre. E na hora que eu falo para vir na frente, muitas vezes eu separo homens de mulheres para poder vir os homens de um lado, as mulheres do outro, não ficar todo mundo se encostando naquele momento chorando, meleca e tal. Sim. E aí, muitas vezes, quando eu faço esse apelo, os homens vêm muito mais rápido que as mulheres, eles vêm primeiro, eles já se jogam no chão, eles estão arrebentados, porque a rapidez que eles absorvem o assunto. E aí vem 3 mulheres, tem 20 homens na frente, tem 3 mulheres chorando um pouco. E mais umas 20 assim, lutando na cadeira ainda, porque Dá o braço a é torcer. um bicho ruim, a gente é terrível. A gente acha que a gente vai dar um jeito, que a gente vai mudar. Então qual é o problema? O problema é que lá atrás, aí o segredo que a gente tá aqui nessa caixa aqui que ele tava falando. Lá atrás, quando tudo começou, o processo cerebral da atração física da mulher tem muito, muito a ver com o grau de dificuldade que o homem teve para conquistar. E esse grau de dificuldade é que é o grande problema, porque a maioria das mulheres não quer oferecer o grau de dificuldade. Como hoje o mundo mudou, há alguns anos atrás saiu um documento, né, saiu uma publicação acho que era um negócio dos psicólogos mundiais, dizendo que o smartphone, as teclas touch, tanto de celular, tablet, tudo, mudou a forma do cérebro de se funcionar. A adolescência passou a começar mais cedo e terminar mais tarde. Isso houve uma mudança cerebral na humanidade, porque a tecla touch, que é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro, ela é eu toco e eu tenho o que eu quero num toque. Abre aqui, abrir. Antigamente era aperta o botão, aperta. E era pequenininho, você tinha que fazer um esforço. Hoje tá tudo muito claro, muito nítido. O meu prazer é um toque. Ai, quero ver. Ai, gostei. Ai, quero comprar. É tudo muito fácil. Isso mudou o cérebro. As pessoas estão completamente diferentes por causa disso. A humanidade mudou por causa disso. E aí o que acontece? Nós temos uma geração de pessoas que não querem fazer o processo do protocolo bíblico, que é um processo de dificuldade. Tem que ter uma dificuldade no início, para que nesse processo de dificuldade, a gente fala muito esse termo na igreja, que é tem que comer 1 quilo de sal juntos. É um termo muito de crente, né? O que é comer 1 quilo de sal? Você tenta comer 1 quilo de sal na vida. Você não come 1 quilo de sal em um ano. Você não dá conta, a não ser que você tenha um restaurante. Você não dá conta na sua casa, a não ser que você tenha 10 pessoas morando na sua casa. Fora isso, se não tiver um panelão assim de comida a cada refeição, você não dá conta de acabar com 1 quilo de sal. Você usa um pouquinho de sal, é muito forte o sal. Então o que é eu comer 1 quilo de sal? Você tem que passar uns perrengues juntos, você tem que conhecer junto, você tem que fazer tudo junto, viver. As pessoas querem namorar, noivar e casar em 6 meses. Quantos amigos você já teve de 2 anos que de repente você descobriu que o cara era um canalha, era um falso amigo? Muito. De 2 anos. Imagina em 6 meses, como é que você conhece uma pessoa que você vai fazer um juramento no altar de Deus? Não tem como. Então qual é o fator de atração mais poderoso que existe? O que eu descobri nesse tempo todo, eu analisei muitos casais. E eu fiz dos relacionamentos meu objeto de obsessão de pesquisa. Por quê? Porque eu descobri que de todos os problemas que a gente tinha que tratar na igreja, o principal era o problema do casamento. E o problema do casamento, de crise conjugal, qual é o problema da crise conjugal? Uma vez que o casal se separa, a destruição vai em cadeias. É uma destruição familiar, com os filhos, com tudo. Um monte de coisa vai vindo depois dali. Novas famílias geralmente se formam com os mesmos problemas, porque as pessoas, quando saem de um divórcio, dificilmente elas voltam para o fim da fila. Elas querem partir dali em diante, elas não querem fazer abstinência, porque elas fizeram sexo outro dia e elas não querem parar de fazer sexo. E, na verdade, quando você passa por uma situação de um divórcio, você tem que parar tudo, esquecer vida sexual, voltar para o fim da fila total, voltar para o zero. E ninguém quer fazer esse percurso. As pessoas, elas colocaram a felicidade delas como Deus da vida delas. Eu quero ser feliz. É o Deus. Deus não é Jesus. O Deus é a felicidade. Então, aí você vai ver um monte de problema. A atração sexual, ela vai funcionar para a mulher quando a mulher, desde o início, ela teve essa construção da admiração sem que houvesse essa violação do contato físico. E muitas mulheres, elas não querem passar por isso.
Muitas mulheres, elas querem logo o prazer, porque nós estamos tendo uma hipersexualização feminina, nós estamos tendo uma divulgação da sexualidade feminina muito rápido, falta de instrução dos pais, os pais não criam suas filhas dizendo, essas partes são privadas, ninguém pode tocar nessa parte aqui dentro da sua virilha, do seu corpo, da sua vagina, ninguém pode tocar isso aqui. E rapazes hoje de 16 anos, 15, 14 às vezes, eles sabem tudo sobre massagem pélvica na mulher, eles sabem tudo sobre o órgão sexual do prazer da mulher. Meninos de 14, 15, 16 anos sabem tudo hoje sobre sexo. Então o que acontece? Ele pega uma menina pra ficar, pra dar um beijo, a gente com 14 anos ficava, a gente dançava música lenta sem encostar na nossa época. O bailinho assim, a gente não encostava. O beijinho era um beijinho com timidez. Hoje o menino começa a agarrar a menina, mete a mão lá na pepeca da menina. A menina não tem nenhuma estrutura pra lidar com prazer, não tem nenhuma estrutura pra esse nível de estímulo. Uma menina de 14, 15 anos. Ela não tem estrutura, é como um abuso sexual. É mais ou menos um abuso que ela passa, ainda que ela esteja consentindo aquilo naquele momento. Aí é uma deformidade do caráter feminino, aí já começa a escambar tudo pro água abaixo, porque ela já se torna como se fosse uma viciada. Ele vira o drug dealer, ele vira o traficante do prazer, e ela vira viciada. O que acontece? Ali já é uma destruição da base do relacionamento. Por quê? Porque pro homem, o dia do sexo é o fim. Cerebralmente falando, pra mulher, o dia do sexo é o início. Quando teve uma noite de sexo boa, a mulher, ela conversa com a amiga assim, foi lindo, ai, foi maravilhoso, eu não vejo a hora de novo. Meu príncipe, amanhã pro homem a gente vai estar junto. Qual é a próxima? Foi muito bom, próxima. Então, o cérebro, por administrar diferente, a mulher, ela não entende o valor de casar em santidade, casar virgem, casar sem fazer sexo. Ai, que coisa retrógrada. Não, é cerebral. Se não for feito esse processo com o tempo, não pode casar em 6 meses. Não dá tempo de ter barraco em 6 meses. Em 6 meses você esconde os seus defeitos muito bem. Você tem que namorar no mínimo 1 ano sem você beijar na boca, porque quem beija na boca não discute. Se você tiver uma ideia, eu vou te contar um babado aqui forte. Eu já atendi, não posso falar nomes. Muitos casais com problemas graves. Se você tiver uma ideia do que é isso. Casais com problemas gravíssimos de casamento, assim, acabando o casamento, o marido não quer olhar na cara da mulher, ou a mulher não quer olhar na cara do marido. E eu fazer com eles um projeto Estaca Zero. Cuidar daquele casal e botar... Eu não posso divulgar isso em lugar nenhum, estou divulgando aqui. Eu já ajudei casais, vários, inúmeros, a restaurar casamento do zero. Fazemos um processo Estaca Zero. Vamos voltar para o zero de 40 dias a 3 meses, vocês vão dormir em quartos separados, vocês vão voltar para a estaca zero, porque nós precisamos fazer uma limpeza. Aí nós vamos avaliar a questão espiritual, emocional e física. E eu já vi casais serem restaurados num grau como se eles nunca tivessem passado por nenhum problema emocional entre eles. A paixão vir de um jeito que eu passei a ter um casal com mais de 40 anos dizendo, a gente tá passando tentação. E eu ter que dizer, não encosta nem na mão. E muitos que se submeteram tiveram vitórias absurdas, mas muitos não querem se submeter. Principalmente porque a mulher, ela não entende que a submissão, ela é um prêmio que você dá, a mulher dá ao homem esse prêmio no dia que ele foi aprovado, que é o dia do altar. E muitas mulheres são tão burras e tão jumentas que elas dão a submissão na primeira vez que elas saem que o cara paga a pizza. Então, quanto custou a submissão dela? Não é isso? Pizza. Custou a pizza. Eu falo, tem muita mulher que fala, eu não vou me submeter a nenhum macho, Já nenhum tá homem. Só que se submete ao Joãozinho do Tinder. Obrigada. Ela, Ou olha o chefe dela, né? O chefe. Não, mas se Não, às vezes se isso submete aqui, ó. sexualmente- Presta atenção. Sexualmente, Submeter isso aqui, ó. Submissão de Aqui. cumprir. Também. Tem essas outras submissões. Não, Ela vamos se submete falar- afetivamente ao cara que ela saiu no Tinder. Numa-